Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Lívia, eu sou médica psiquiatra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, né, como a sigla que a gente usa. Então, ele é um transtorno mental do neurodesenvolvimento, caracterizado, como o próprio nome já diz, por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Para se ter o diagnóstico, os sintomas têm que ser graves e prejudiciais o suficiente para interferir no funcionamento social, pessoal e laboral ou estudantil, né? E deve ter começado os sintomas antes dos 12 anos de idade, tá? Os prejuízos que a gente mais vê relatado nas crianças são mau desempenho escolar, repetência, suspensões da escola, então problemas de comportamento e mais acidentes domésticos também estão relatados. Em adolescentes, essas dificuldades a gente costuma ver com maior uso de substâncias psicoativas, dificuldades nas relações familiares e nos amigos, maiores taxas também de depressão ou de ansiedade, tá? E qual que é a prevalência desse transtorno na população? Estima-se que seja de 5 a 6% em crianças, tá? E qual que é a causa, né? Por que que uma pessoa tem e a outra não tem? A causa, de acordo hoje com os estudos, a gente acredita que seja multifatorial. Então, tem tanto o fator genético envolvido, quanto o fator ambiental. É uma causa heterogênea e multifatorial, né? A genética, o que que a gente sabe? Não existe um único gene responsável pela doença, mas quando você é filho, o seu pai tem TDAH, você é filho de um pai de TDAH, você tem 8 vezes mais chance de ter o transtorno, tá? E o ambiente também, é sabido que tabagismo na gestação, estresse materno na gestação, baixo peso ao nascer, prematuridade, conflitos familiares também são fatores de risco para o transtorno, tá? E quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas, eles podem variar bastante, porque existem o predomínio, pode ser predomínio desatento, predomínio hiperativo ou impulsivo, tá? A desatenção, né, o predomínio desatento, o que que é? É uma dificuldade de prestar atenção em detalhes, é parecer não escutar quando chamam, é não seguir instruções até o fim, não terminar tarefas escolares, perder objetos, perder materiais, esquecer compromissos, tá? A hiperatividade, como que a gente avalia, né? Quando uma pessoa se remexe muito na cadeira, ela, ela se remexe muito em ambientes que se espera que fique sentado, por exemplo, na escola, está constantemente a 1000 por hora, fala excessivamente. E os sintomas de impulsividade, que nós vemos bastante, são responder antes de terminar a pergunta, dificuldade para esperar a vez, se intrometer no assunto dos outros ou na brincadeira dos amigos. Então, esses são sintomas que a pessoa não tem um controle inibitório adequado e ela acaba sendo muito impulsiva, agindo sem pensar. O diagnóstico, para ele acontecer, os sintomas têm que acontecer em mais de um ambiente, então, na escola, em casa, no trabalho, né, causar prejuízo, e tem que ter pelo menos 6 desses sintomas que eu falei, né, de desatenção ou de hiperatividade. Então, se tiver só um, provavelmente não é TDAH, é um outro transtorno que precisa ser avaliado. E é comum também as pessoas com TDAH, elas terem outros diagnósticos psiquiátricos, tá? Muito comum, por exemplo, transtorno opositor desafiador estar associado, transtornos de ansiedade, depressão, também pode ocorrer transtorno pelo uso de substâncias psicoativas. Os transtornos do humor, nós relacionamos muito com a baixa autoestima que o TDAH causa no adolescente, na criança ou até mesmo no adulto, né? Então, uma pessoa que vai mal na escola, que não tem muitos amigos, muitas vezes, porque é muito impulsivo, muito agitado, então, próprios amigos, né, não acabam se envolvendo tanto. Então, essa baixa autoestima e insegurança pode causar transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos, também baixa autoestima, tá? O diagnóstico, como que ele é feito? Ele é clínico, não existe um exame que a gente peça que faça o diagnóstico, mas é com base na entrevista do paciente, dos pais, dos cuidadores, né? E também uma entrevista com os professores e com a escola, tá?
E depois que é feito o diagnóstico, como que a gente vai tratar? É uma abordagem multidisciplinar. Existe a parte, né, a gente encaminha também para a psicologia, principalmente a psicologia comportamental, para fazer a parte de psicoeducação, identificar crenças, e objetivos do tratamento, definir planos terapêuticos, fazer o treinamento parental para os pais saberem lidar melhor com as dificuldades do filho. Da parte da escola, né? São uma rotina consistente, um ambiente previsível, as tarefas não podem ser muito longas para essas crianças, explicar passo a passo do que vai acontecer. Normalmente são pessoas que vão melhor na primeira fileira, próximo do professor e longe da janela, porque evita mais distrações, tá? E da parte médica, né? O que a gente pode fazer? Existem os psicoestimulantes, que são os tratamentos de primeira linha para tratar o TDAH. Existe o metilfenidato e a lisdexanfetamina, né? O tratamento, ele pode ser feito tanto com medicamentos de curta duração, que duram 3 horas e meia, 4 horas, até com estimulantes que duram aí 8 a 12 horas para ocupar o dia todo, né? Quando é necessário. O tratamento, que benefício que ele traz, né? Ele vai melhorar o desempenho escolar, melhorar o desempenho social e reduz também a agressividade. Os efeitos adversos que a gente vê com esse tratamento, que a gente acompanha toda a consulta, é o peso e a altura, porque ele pode causar redução do apetite. Então, pessoas que estão em fase de desenvolvimento, crianças ou adolescentes, nós precisamos acompanhar o ganho ponderal e estatural dessas crianças. Ele também tem efeitos cardiovasculares, pode ser um aumento pequeno e pouco significativo da pressão arterial, mas que precisa ser acompanhado. Então, é comum pedir antes de iniciar um tratamento uma avaliação cardiológica. E também um dos possíveis efeitos é o potencial de abuso, né? Muitas pessoas perguntam, mas vou ficar dependente, posso tornar um dependente dessa substância ou abusar muito dela? Os estudos mostram que os pacientes tratados, eles têm menor chance até de usar substância psicoativa. Então, na prática, a gente não vê muito, não, o abuso da substância, né? Quando a pessoa tem o TDAH e faz o tratamento. Tá? Outra dúvida que é comum, os tiques, né? Se a pessoa tem o TDAH e tem tique associado, se o psicoestimulante pode piorar os tiques? Pode, mas não necessariamente. Então, a gente avalia caso a caso e, se necessário, se a pessoa tem a associação, a gente pode tentar, sim, o psicoestimulante sem problemas e avaliar se esse paciente vai ter algum efeito colateral. E qual que é a evolução da doença, né? Uma pessoa que tem na infância, ela vai ter na idade adulta? Uma parcela, sim, tá? Então, muitas pessoas não se curam do transtorno, né? Então, muitos têm sintomas até na idade adulta. A gente sabe que os sintomas de hiperatividade, então, de correr, de se remexer muito na cadeira, de ficar frequentemente a 1000 por hora, isso vai diminuindo na adolescência e na idade adulta e vai predominar mais a desatenção, tá? Então, tem muitos adultos que antes eram muito hiperativos, agitados, e hoje em dia são mais desatentos, esquecidos, procrastinam muito, começam as coisas e não terminam, tá? Outra dúvida comum, que é assim, não tem TDAH seletivo, né? Só tem TDAH na escola, porque quando joga videogame consegue, e consegue mesmo, isso não fala contra ter o diagnóstico, porque a gente sabe que atividades que geram muito interesse, elas podem ser realizadas sem problema, né? Então, jogo de videogame, às vezes um filme, uma série, a pessoa consegue ficar um tempo mesmo prestando atenção, porque é muito reforçador, né? Muito estimulante. Então, ela consegue. Aí, numa atividade menos estimulante, como uma sala de aula, um trabalho, uma palestra, aí fica mais difícil. Tá bom? Fiz um resuminho aí para vocês, para tentar ajudar a identificar quem tem o transtorno, para diminuir também o estigma, né? Que é esse transtorno mental. Ele tem tratamento, tem muita melhora da qualidade de vida, e eu estou à disposição para dúvidas e perguntas, tá bom? Um beijo.